Olá, eu sou Enio Correia Lima, angiologista, convidado do programa Bem Viver, e vamos conversar sobre problemas circulatórios. No programa Bem Viver de hoje, vamos conversar sobre problemas circulatórios. Os principais sinais que levam o paciente a consultar um angiologista são inchaço nos membros inferiores, dores nas pernas, principalmente as dores crônicas que não melhoram com o passar do tempo, também as dores agudas muito intensas, alterações de cor dos membros, então o paciente que a perna fica mais clara, ou então o paciente que a perna fica mais escura com o passar do tempo, esses pacientes devem procurar um angiologista. Os principais problemas circulatórios são as varizes, as obstruções arteriais, as tromboses e as inflamações que ocorrem nos membros inferiores. Varizes são veias alongadas e tortuosas que ocorrem principalmente nos membros inferiores. Elas decorrem de uma doença no sistema circulatório, de uma dificuldade de subida do sangue. Nós, como andamos em pé e o coração fica muito longe da perna, nós temos uma dificuldade desse sangue retornar em direção ao coração. Então, portanto, as varizes aparecem quando há um distúrbio nesse retorno do sangue. As varizes são hereditárias. Isso é uma doença poligênica, ou seja, de múltiplos genes, ainda não se identificou todos eles, e nós sabemos que quando o pai e a mãe têm varizes, a pessoa é afetada em 90% das vezes. Quando apenas a mãe tem varizes, esse paciente ele tem 50% de chance de ter a varize. E quando apenas o pai tem a varize, aproximadamente 30%. Então é muito frequente a mãe, a avó, todo mundo da família ter esse tipo de problema. As varizes, elas aparecem principalmente nas mulheres. Nós sabemos que metade das mulheres são afetadas. A etnia não faz diferença, então o paciente não é mais ou menos acometido por isso. O paciente em obesidade, ele tem mais varizes do que a média. O paciente que usa hormônios, principalmente os hormônios femininos, eles predispõem a esse tipo de aparecimento de varizes. Na medida em que o paciente com alimentação saudável tende a ter o peso mais próximo do ideal e também um hábito intestinal mais regular. O hábito intestinal irregular, com a constipação, leva o paciente a fazer uma força exagerada ao evacuar. Então isso propicia o aparecimento de varizes. O principal tratamento das varizes é a mudança de hábitos, que nós estávamos falando, com alimentação saudável, controle de peso, atividade física regular, uma vez que a panturrilha é o nosso segundo coração. O sangue ele realmente tem dificuldade de subir, então nós temos que bombeá-lo, e essa bomba é através da musculatura. Então o paciente ele precisa de uma atividade física regular para melhorar, sim, o fluxo sanguíneo. O principal risco de não tratar a doença venosa é a sua progressão. A doença ela progride desde pequenos vasos a grandes vasos e evolui com manchas nas pernas, que depois podem ocasionar uma inflamação que culmina com o aparecimento de uma ferida. É a chamada úlcera varicosa. Então é uma doença extremamente difícil de tratar, porque o tratamento envolve principalmente a mudança de hábito por parte do paciente. Não é um tratamento fácil, mas é um tratamento que dá resultados quando seguido à risca. Pequenas veias não são motivo de preocupação. O paciente deve se autoexaminar, deve observar se existem manchas escuras aparecendo próximas dessas veias, se aparece edema, que é o inchaço dos membros inferiores, ou mesmo outras veias maiores. Esses quadros devem ser motivo de preocupação. Pequenas veias, não. A principal diferença entre trombose e flebite é o local de ocorrência. As flebites são superficiais, decorrem de uma inflamação na parede do vaso,
geralmente é um vaso já doente, uma variz, e isso ocasiona a formação de um trombo, de um coágulo dentro desse vaso. A trombose, na verdade, já é uma formação de trombo, mas só que num sistema profundo. Por que a diferença entre as duas? Principalmente pela complicação potencial. A principal complicação da trombose é a embolia pulmonar, que é um evento várias vezes fatal, então é um evento muito grave que a gente deve combater. As flebites já têm complicações menos graves, podendo inclusive também evoluir para trombose. Trombose tem um fator hereditário muito forte, é um dos principais fatores que levam à formação de trombose. Os principais sinais e sintomas que nos levam a pensar em trombose são dor intensa no membro, geralmente é unilateral, ou seja, apenas de um lado, né, de uma perna. Pode dar também no braço, então apenas de um lado, e o aparecimento de edema, que é um inchaço súbito, né? E isso leva o angiologista ou o médico a pensar que pode ser tratado de uma trombose. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.